sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula onde trabalharemos muito a questão da escrita. Você já reparou que tem algumas palavras que têm, assim, inúmeras regras para que você não troque um S por um C, um R por dois Rs? Então, essa é uma dessas aulas, então fica ligado. E, logicamente, eu não estou sozinha, estou muitíssimo bem acompanhada, tornando a nossa aula bilíngue. Está conosco o Andrei. Tudo bem, Andrei? Bem-vindo. E muito obrigada por essa parceria. Tamo junto! Sempre. Vamos começar com o título da nossa aula. Para escrever melhor. Então, para escrever melhor, eu vou até colocar reticências aqui, ó, que eu deveria ter posto. Nós precisamos de algumas dicas e nós veremos. Nesta aula, trabalharemos ortografia, a escrita correta das palavras com IC, ICE e ou IC, ISSE. Como saber? Existem regras? Quais? É isso o que exploraremos para escrevermos cada vez melhor. Então, aqui, ó, já vou fazer até uma dica. Quando a gente fala com relação a escrever melhor e a nos atentarmos a detalhes, foi o que eu acabei de iniciar a aula, né? As duas pronúncias desses trechos, as pronúncias são iguais. IC e ICE. E na hora de escrever, é o C ou será os dois S? Então, isso é o que nós vamos ver. Então, continuando. Um mural com habilidade para os nossos amigos professores e também uma sugestão no próprio material do professor, o Guia Ler e Escrever. Para começo de conversa, você já parou para pensar na hora que temos uma palavra que deve ser escrita com ICE ou ICE, dá confusão? Já parou para pensar nisso? Até o nosso ursinho da figura está confuso, cheio de interrogações. Você saberia escolher qual forma? Nossa, eu coloquei, você saberia escolher qual forma? Eu vou apagar esse escolher aqui do final, está a mais. A minha frase encerra aqui, ó. Aqui a gente tira. E o porquê? Opa, eu puxando um. Então, a gente tem duas questões aqui para respondermos até o final da aula. Como resolver essa solução, como resolver essa confusão e como escolher a forma certa. Se esse ICE será com C ou será com dois S. E nós teremos que justificar cada uma das escolhas. Então, agora sim, vamos ao texto. Leitura de poesia. Humor. Deixe de tolice, drible a mesmice, aproveite a vida, reflita. Se o humor partisse, de sua vida fugisse, imagine que chatice. Então, comece agora, esbanje bom humor de dentro para fora. O bom humor, para a gente entender realmente gramática ou ortografia, no caso estamos na escrita, tem que ter bom humor de verdade, certo? Nós temos algumas palavras do nosso texto. Observe as palavras em destaque, separe-as em colunas conforme a escrita. No nosso texto, nós temos tanto as palavras com ICE, C, que é a nossa primeira coluna, e com IC, dois S. Aqui está simples, nós vamos separar para ver se a gente consegue alguma coisa em comum entre elas. Com o C, nós temos tolice, tudo no nosso poema, tá? Mesmice e chatice. Com os dois S's, nós temos
partisse e fugisse. E aí eu tenho uma perguntinha aqui embaixo. O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? Se a gente for analisar essa primeira coluna do ICE com C, eu tenho tolice, mesmice e chatice. A gente consegue ver algo em comum? A gente tem que pensar na questão do significado da palavra, não só da escrita. A gente vai pensar. E aqui eu tenho, na segunda, com 2 S's, eu tenho partisse e fugisse. O que eu tenho em comum nessas palavras? Eu tenho uma dica. As palavras com ICE, C, são adjetivos. Enquanto as palavras com ICE, 2 S's, são verbos. Ou seja, aqui na minha primeira coluna, todas essas palavras são adjetivos. Eu vou abreviar como no dicionário, ADJ. E no nosso último caso, nós temos aqui as palavras que nós chamamos de verbos, que eu também vou abreviar com V, igual ao dicionário. Então, eu já sei uma coisa aqui, eu já posso ter uma conclusão daqui. E eu vou fazer assim, antes da conclusão. Tcharam, não, deixa eu fazer no olhinho. Ó, agora, professor, para o vídeo, dá uma pausa. Já foi falado bastante. É legal agora que vocês pensem. Se a coluna do C são adjetivos e as dos 2 S's são verbos, o que será que isso pode nos ajudar nas regras para escrever? Deixe as crianças conversarem e registrarem as suas ideias. Aí depois, tcharam, vocês voltam. E nós vamos nos aprofundar e ver quem já conseguiu se aproximar dessas respostas e quem conseguiu acertar, né? Vamos lá? Para relembrar, primeiro nós vamos falar das classes gramaticais. Eu preciso ter, claro, o que são adjetivos. Os adjetivos são palavras que dão qualidades, características aos substantivos. Então, eu tenho aqui, ó, tolice como nosso exemplo. Na tolice, é uma qualidade de tolo. A pessoa que é tola faz o quê? Tolice. No caso do mesmice, é aquela quando a gente usa para sempre o mesmo. Aquela coisa que se repete, a mesmice, a continuidade. Essa é a qualidade. E no chatice, eu tenho um adjetivo de ser chato. A pessoa que é chata, ela tem chatice. Tá? Então, isso aqui tudo eu tenho como qualidade. Se eu estou falando a pessoa com tolice, ou quem faz mesmice, ou com chatice, são as qualidades que eu estou dando ao substantivo pessoa. Certo? Então, isso é adjetivo. Segunda classe gramatical aqui, os verbos que nós vimos. Os verbos designam uma ação, um estado, um fenômeno ou processo que acontece em um determinado tempo, tá? Verbos. Então, palavra-chave a mais clara para vocês, é legal a gente pensar nas ações. E de acordo com a nossa tabela, é o seguinte. Partisse. O partisse é uma ação de partir, de ir, de sair, partir, partir-se. Ou de partir alguma coisa mesmo, né? Do quebrar, então é uma ação. Por isso, 2 S's. O fugisse, que também tem 2 S's, é da ação de fugir. Então, aqui, ó, eu tenho fugir. Por isso, eu tenho essa ação aqui do fugisse. É como eu conjugo esse verbo, eu flexiono esse verbo. Então, eu já vi que nas qualidades adjetivos, eu uso ICE. E nos verbos, que são as ações, eu uso ISSE. E para não esquecer, nós vamos registrar isso. A partir do que aprendeu até aqui, complete o quadro abaixo. Agora você já sabe, quando uma palavra terminar como essas que estudamos,
Para decidir se utilizamos dois S's ou C, é só lembrar que, quando a palavra for um verbo, utilizamos esse com dois S's. 2, quando for um adjetivo, empregamos o esse com C. Então, essa aqui é a nossa super dica para não esquecer. E aí tem uma sugestão de atividade que dá para a gente fazer pelo menos uma aqui, ó, de exemplo. Número 1. Escolha a grafia, ou seja, a escrita correta em cada frase para completar a informação. Depois, justifique sua escolha. Vai explicar. Igual comecei a aula, é o porquê. Então, vamos lá. Letra A. Mas que doidice! Eu já imaginava que você voltaria da festa com a roupa toda suja. Eu tenho que completar esse espaço aqui com a palavra doidice. Só que eu tenho doidice com C e doidice com dois S's. Nessa hora, a gente tem que pensar, se o doidice com, vamos supor, se eu tenho o C, é adjetivo, e dois S's é verbo, a palavra doidice é uma qualidade ou é uma ação? Então, eu penso assim, ó, aqui. Então, eu tenho qualidade ou ação. Ou ação. Se eu tiver isso aqui, então vamos ver se é adjetivo ou é verbo. No nosso caso, doidice é uma qualidade. Então, se doidice é uma qualidade, eu tenho que pôr o C. Doidice com C. E como que eu justifico isso? Eu já expliquei. Agora eu vou montar a frase. Porque é um adjetivo. Qualidade. Simples assim. E aí, vocês têm ainda alguns exemplos que, lógico, fica para você fazer com a sua turma, com os pros, para vocês compartilharem o que aprenderam. Letra B, letra C e letra D. E vocês compartilhem isso, hein? Moral da nossa galerinha, pedir mesmo que vocês realizem a atividade sugerida e compartilhem com seus colegas de turma o resultado. O que aprendemos na aula de hoje foram as regras ortográficas para as palavras terminadas em ice com um C ou ice com dois S's, relembrando as classes gramaticais dos verbos e dos adjetivos. E nós temos a avaliação, lembrando que é importante que vocês deem a sua opinião para nos ajudar a construir aulas melhores para vocês. Esse é o nosso objetivo. Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Espero vocês para uma próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.